Boa noite, sejam todos bem-vindos. Esse é o Consciência em Debate, um programa em formato de live da Associação Internacional dos Campos de Pesquisa da Conscienciologia, Intercamp. Eu sou Ana Paula Miranda, voluntária da Intercamp da unidade de Recife. A proposta desse programa, Consciência em Debate, é trazer professores e especialistas em diversos assuntos para esclarecer e interagir com vocês, o nosso público da internet. Então, eu estou aqui para lembrar que a gente trabalha com um paradigma consciencial dentro do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo nas informações que você ouvir aqui. Pesquise e tenha suas próprias experiências. E o convidado de hoje é o professor Alexandre Baltazar. O tema é reurbanização extrafísica. E o professor Alexandre, ele é natural de Criciúma, Santa Catarina, Brasil. Ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo, mestre em Gestão Urbana, professor universitário, arquiteto e empresário. Acessou a Conscienciologia em 91, voluntário da Conscienciologia desde 1993 nas instituições IIPC, no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, da Associação Internacional para a Evolução da Consciência, ARAC, do Polo Conscienciocêntrico Discernimento, da Associação Internacional Inversão Existencial, ASINVEX, docente da Conscienciologia desde 1994, tenepsista desde 95, verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia, e a principal área de pesquisa do professor é a para-reurbanologia. Boa noite, professor, tudo bom? Boa noite, tudo ótimo. Um grande prazer estar podendo participar aqui com vocês. Professor, seja muito bem-vindo à Consciência em Debate. E o pessoal aqui já está querendo muito saber sobre esse tema, que o pessoal pediu bastante. Então, eu vou deixar aqui o espaço do programa para você fazer a sua introdução ao assunto e o espaço é todo seu. Maravilha, muito obrigado. Eu agradeço o convite, a oportunidade de poder participar junto com vocês da Intercamp. Eu vou fazer, sendo bem objetivo, eu vou fazer uma rápida introdução, tá? Vou passar alguns slides aqui para vocês e a gente já vai abrir para a pergunta, que eu acho que o que vai enriquecer é a nossa interação, tá? Então, meu tema de pesquisa, a minha especialidade dentro da Conscienciologia é a para-reurbanologia, tá? Então, às vezes as pessoas perguntam, é a mesma coisa que reurbex, né? A reurbanização extrafísica. Então, a para-reurbanologia é o estudo da reurbex. Então, esse logia é estudo, certo? A para-reurbanização é a reurbex, é a reurbanização que acontece na dimensão extrafísica. É importante ressaltar que esse conceito reurbanização não é um conceito novo, né? Eu sou arquiteto e urbanista, então a minha graduação, a gente já estuda o urbanismo e a reurbanização. Eu tenho um mestrado na área de gestão urbana, tá? Onde a gente estuda muito a questão da reurbanização física. Obviamente, na academia, a gente estuda a reurbin. Então, reurbin, IN, é a reurbanização intrafísica. Então, esses conceitos, para quem está chegando, às vezes até reclama um pouco, né? Poxa, mas para que tanta palavra nova? É uma ciência nova, né? E nós não temos conceitos que descrevam a reurbanização extrafísica. E a gente estudando sobre a ótica do paradigma consciencial, a gente começa a ver que é necessário se criar palavras novas para fazer esse estudo, né? Então, a para-reurbanologia é o estudo da reurbanização física e extrafísica, tá? Antes da gente aprofundar, vocês estão vendo esse slide com essa espiral bem bonita, né? É importante a gente ressaltar que a reurbanização extrafísica, como eu já disse, acontece na dimensão extrafísica, ela é organizada, liderada, patrocinada pelos serenões. O serenão é o nosso modelo evolutivo, é a consciência que atingiu o topo da escala evolutiva. Então, em termos de lucidez e maturidade, é quem já atingiu a plena lucidez em relação à multidimensionalidade, à multiexistencialidade. Então, da nossa escala evolutiva, que a gente tem condições de estudar, que vai do vírus ao serenão, quem promove a Reurbex é essa consciência mais evoluída que nós podemos ter acesso. Então, esse é um ponto, tá? Deixa eu desligar meu WhatsApp, porque ele está fazendo barulho aqui. Ok, então, se é o serenão que organiza a Reurbex, e eu pensava dessa forma, e talvez muitos de vocês,
É assim, como que eu vou estudar Heurebex? É um assunto que você tem que entrar em contato com o serenão, você tem que sair do corpo, ir até o local extrafísico onde está ocorrendo. Como é que eu vou estudar a Heurebex? Eu ainda não tenho projetabilidade lúcida. O próprio professor Valdo, no tratado Homo Sapiens Reurbanizados, que é o tratado que fundamenta a para-urbanologia, ele diz que existem duas maneiras de estudar a Heurebex, tá? É intrafisicamente, é uma ótica de estudo intrafísica, onde nós analisamos os indicadores dessa reurbanização que acontece na dimensão extrafísica, certo? Então, se nós estamos aqui no intrafísico, estudando indicadores da reurbanização que acontece no extrafísico, nós podemos montar um quebra-cabeça, nós podemos fazer estudos em relação a Heurebex. Nós apresentamos um curso, eu e a professora Aline Bittencourt, no domingo passado, né, que é um curso EAD das ações integradas da CCCI, onde nós aplicamos a nossa metodologia de estudo no cenário mundial atual. E chegamos a algumas conclusões interessantes em relação a essa pandemia e a possível correlação com a reurbanização extrafísica. Então, é possível estudar Heurebex na intrafisicalidade. A outra ótica de estudo colocada pelo professor Valdo é a ótica extrafísica, ou seja, a consciex ou a consim projetada, ou seja, a consim sai do corpo, vai até o local onde está acontecendo a Heurebex, e aí ela vai analisar, aí ela vai estudar. Qual que é o ideal? É fazer os dois. É nós estudarmos os indicadores e termos projeções conscientes lúcidas para catalisar as nossas conclusões. Mas ainda não tem projeção lúcida nesse nível. Então, vamos começar estudando através desses indicadores e vamos fazer um esforço para chegar a esse nível de estudar Heurebex a partir dessa ótica extrafísica, ok? Então, feito essa introdução conceitual, né, a gente traz aqui, agora sim, esse slide, ele é uma proposição do professor Valdo, né, ele traz essa ortopensata no léxico, e eu trouxe aqui porque ela é uma cápsula do tempo, junto com esse recorte do livro Zéfiro, tá? Ele forma uma cápsula do tempo em relação ao estudo da Heurebex e o planeta Terra, tá? Então, o que o professor Valdo diz? No universo da Heurebexologia, que é o estudo da Heurebex, e Heurebexologia é sinônimo de para-urbanologia, a ordem cronológica do desenvolvimento dos trabalhos assistenciais vem sendo até aqui. Então, essa ortopensata ele lançou no Léxico em 2014. Aí a gente vem de baixo para cima, tá? Então, nós temos que pegar ali embaixo e vir subindo essa espiral. Qual que é a primeira fase dessa cronologia? É a para-reurbanologia propriamente dita. E no livro Zéfiro, o professor Valdo coloca que ele começou a estudar no ano 1100. Por isso que nós temos aqui, nessa espiral, o ano 1100. Tá? Ele diz que foi pensado do grupo evolutivo dele, na época, para participar, junto com evoluciólogos e serenões, do estudo dessa reurbanização que passaria, então, a ser incrementada, sistematizada. Então, a Heurebex ela não começa no ano 1100. Tá? A Heurebex ela é mais antiga, ela existe em outros planetas também, mas foi no ano 1100 que ela começou a ser mais sistematizada aqui nesse planeta. Bom, essa é a primeira fase. A segunda fase da para-urbanologia é a paratransmigraciologia. Então, quem assistiu aí o curso da professora Mabel, ou quem leu Zéfiro, sabe que é justamente nessa ocasião que o professor Valdo disse que ele parou de fugir dos assediadores. Foi quando ele enfrentou os assediadores, chamou para conversar e disse, vamos parar? Vamos fazer alguma coisa diferente? Eu vou parar de correr de vocês, vocês vão, né, fazer o autoenfrentamento. Então, nessa fase, né, teve uma turma que não quis. Então, ela foi transmigrada, certo? Não, é como se fosse jubilado desse planeta. Perdeu o timing da evolução no planeta Terra, teve que ir para um planeta inferior. É o downgrade da evolução. A terceira etapa é a conscienciologia. É quando o grupo evolutivo já começa a se formar e vamos estudar a consciência. Para isso, precisamos de uma ciência nova. Não dá para, no planeta Terra,
buscar essas áreas que já existem, porque elas estão, de alguma maneira, corrompidas, envilecidas, que é um termo mais correto. Ou se transformou em religião, ou caiu no misticismo, ou no esoterismo. Então, como estudar a consciência de uma forma objetiva, técnica, científica? Então, a proposição é a conscienciologia. No momento em que se atinge esse patamar, agora vamos planejar o início do curso intermissivo. Entende? Como vai funcionar esse curso? Quais são os níveis? Quais são as especialidades? Quais são os objetivos? Então, começa a sistematização dos cursos intermissivos no planeta. Próximo passo, já com a conscienciologia criada, já curso intermissivo funcional, agora nós temos que levar essa ciência para o planeta. Até então, isso tudo ocorrendo extrafisicamente. Como que a gente vai implantar a conscienciologia no planeta Terra? Então, vamos fazer o seguinte, quem vai ser o epicentro disso? O professor Valdo Vieira, na ocasião ainda estava dentro do espiritismo, ainda trabalhando com o Chico Xavier. Nesse momento, em 1968, quando é implantado o pandeiro sobre a cidade do Rio de Janeiro, o professor Valdo coloca no livro Zéfiro, que foi proposital por conta da UFIEX dele, o pandeiro localizado sobre a cidade do Rio de Janeiro, reunindo com os SINs projetadas e com os CIEXs para discutir como implantaremos essa ciência conscienciologia no planeta Terra. O professor Valdo foi a Consim, o epicentro escolhido para fazer esse trabalho. Então, ele sai do espiritismo, passa a participar do pandeiro, ele já participava, né, idealizando todo esse projeto, junto do pandeiro, e aí começam as discussões, tá? E aí é interessante, antes, eu vou seguir um slide aqui, como que foram essas ondas de implantação, depois eu volto para lá. Em 1981, é lançado o livro Projeções da Consciência. Foi a primeira onda dessa neociência sendo trazida aqui para o planeta. É quando algumas pessoas aparecem, tá? E é criado o Centro da Consciência Contínua. Em 1986, o professor Valdo lança o livro Projeciologia. Em 1988 é formado o IPC. Então, vocês estão vendo uma correlação aqui entre o livro, olha só, o Mental Soma e a chegada das pessoas e a institucionalização da ciência. Projeciologia e IPC. 700 experimentos, que é quando é lançada a ciência conscienciologia em 94, surge o CAEC. E o professor Valdo, na fundação do CAEC, em 1995, ele ergue o livro Projeciologia e diz, esse livro deu origem ao IPC. Depois ele ergue o 700 experimentos e diz, esse livro deu origem ao CAEC. Só que os tratados continuam. Em 2003, o Reurbanizados, 2007, o Pacíficos, depois a Enciclopédia. E nessa onda da Verpom e da institucionalização, a gente pressupõe que são esses tratados o prenúncio das ICs, que a gente já tem 24, mas o professor Valdo falava que a gente tinha que chegar em 50, e das cognópolis, porque hoje nós só temos uma cognópolis. Então, fica aí uma provocação, né, da questão das neocognópolis, o Intercamp é uma IC que planeja implantar uma cognópolis. Então, o pandeiro, ele inicia em 1968 e ele finaliza em 1985, né, assim, às vésperas do lançamento do Tratado Projeciologia, porque provavelmente as consins e consciex já tinham afinado todo o processo de implantação da conscienciologia. Feito isso, 1995, quase pouco mais de uma década depois, começa a implantação da Cognópolis Foz, passa uma temporada, tá? E isso aí é uma questão minha, né? Eu tenho a suposição de que o interlúdio começa em 1997, 98, a partir do momento que o professor Valdo lança o conceito de Cognópolis, porque até então o CAEC era um campus IPC. Ali, provavelmente, já se vislumbrava todo o processo da Cognópolis, e a Comunex, provavelmente, nessa ocasião, já começou a ser instalada. E depois vem a Enciclopédia da Conscienciologia, que é a fase que a gente vivencia hoje, tá? Até o ano, agora, 2020, nós estamos vivendo a fase da implantação da enciclopédia, dos neoverbetógrafos, e essa semeadura de neocognópolis. Agora, gente, para a gente enriquecer o nosso debate, eu coloquei aqui, no curso que nós demos
no EAD, domingo passado, a gente não trouxe essa abordagem, tá? Embora a gente já estava, eu e a Aline, a gente já estava discutindo, não foi possível por questão de tempo e porque o curso EAD ele é muito curto. Então, eu escolhi trazer só essa abordagem aqui principal para debater com vocês, que é o seguinte, prestem muita atenção nisso, tá? Qual era o maior gargalo, a maior dificuldade, qual era o objetivo do pandeiro para implantar a Cognópolis? O trabalho essencial do pandeiro era o de conciliar os interesses dos grupos, em razão do processo evolutivo. Caso contrário, as pessoas não iriam se apresentar intrafisicamente para o serviço. Ele existiu para aliviar as constrições intergrupais, para nivelar por cima e fazer o denominador comum evolutivo, cosmoético, prioritário e de discernimento. E aí o Valdo falando, eu participei de todas as para-reuniões mais sérias, em que se discutiu o desenvolvimento das tarefas da Reurbex e da Maxi Proexis conscienciológica, ou seja, o nosso trabalho, certo? Às vezes havia interlocução de serenões e ou evoluciólogos com o objetivo de mexer com a intraconsciencialidade dos presentes. Eu não me lembro de nenhuma reunião sem a presença de algum evoluciólogo. Eles compareciam para sustentar o trabalho dos serenões. Quando eu li isso aqui, que esse era o maior gargalo do pandeiro, obviamente a gente faz uma análise em relação à CCCI, né, que hoje nós temos um trabalho de integração que tem sido acelerado, inclusive pelas ações integradas, de maior união das instituições conscienciocêntricas em prol de um objetivo comum. Então, quando eu li isso aqui, eu pensei, puxa, tem a ver. Tem a ver o trabalho do pandeiro com o trabalho de construção dessa unidade na CCCI. Então, assim, mas não tem unidade na CCCI? Claro que tem. É um trabalho que tem sido incrementado. A gente percebe, por exemplo, o programa Amigos da Enciclopédia é um projeto supra-institucional e tem o apoio de todas as ICs. O Mega Centro Cultural Holoteca é outro empreendimento que tem o apoio de todas as instituições. Nós temos o ECP3, que é um exemplo, é o maior curso no tocante à reurbanização extrafísica, palavras do professor Valdo, ECP2 e ECP3. A diferença é que o ECP3 é um mega curso que tem sido utilizado ao longo do tempo para implantação de campi, entende? Recentemente nós tivemos um ECP3 na Aracê, para as receitas serem implantadas, serem direcionadas para um grande laboratório da Aracê. Então, o ECP3 é também um exemplo. E as ações integradas que estão acontecendo agora mostra que a gente tem essa unidade dentro da CCCI, certo? O que a gente almeja, e aí eu falo como Alexandre, voluntário da Conscienciologia há quase 30 anos, é que o nosso sonho de consumo é um intermissivista chegar em uma IC e a ele ser apresentada a CCCI. Bem-vindo, fulano, seja bem-vindo à CCCI. Aqui nós estudamos a Conscienciologia. Temos inúmeras especialidades de estudo, algumas delas existem instituições conscienciocêntricas, onde você pode ter acesso a tudo isso a partir de agora na nossa instituição, cuja especialidade é X. Isso seria universalismo na prática. Ele não chega para a instituição conscienciocêntrica, ele chega para a CCCI. Isso sim vai ser um indicador de que essa unidade que a gente vem construindo, né, suando muito a camisa, vai estar de uma forma já bastante abrangente. Então, recentemente nós recebemos um voluntário aqui em Foz do Iguaçu, já há 2 anos, eu não sei qual é a instituição que ele voluntariava, mas ele disse que ficou surpreso quando chegou em Foz e viu que tinha holoteca, holociclo, projeto do Oscar Niemeyer, a própria Cognópolis, com tantos condomínios, ou seja, na instituição que ele voluntariava, ele não tinha essas informações. Então, a gente vê que ainda temos muito que melhorar no acolhimento a esse intermissivista, para que quando ele chegue para a CCCI. Só que a gente tem que fazer a correlação disso com esse esforço que havia no pandeiro de integração, de conciliar os interesses desses grupos de diversas regiões do planeta que chegaram com o propósito de implantar a Conscienciologia. Entende? Então, nós que somos voluntários, professores, gestores, líderes, a gente reconhece que dentro da CCCI nós podemos estar com afinidade a um subgrupo
e às vezes isso pode estar tendo alguma dificuldade de entrosamento com os outros grupos da CCCI, então isso não é novo, e esse é o nosso trabalho, tá certo? Eu até costumo colocar também, às vezes, nos debates, de que essa é a matéria-prima da nossa ProEx. Nós não viemos para fazer prédio, tá? E os nossos tratados deveriam refletir essa reciclagem intraconsciencial, do nosso perdão, reconciliação, aproximação com possíveis lideranças do passado, e esse é o motivo pelo qual estamos juntos. Então, existe aqui, né, dentro da ideia de Heurebex e Estado Mundial, e implantação de cognópolis, vocês vão ver que isso está tudo embolado, né? Uma hipótese. Nós fazemos parte desta espiral heurobexológica trilhada por Zéfiro, essa espiral evolutiva. Cada um de vocês que está participando aí, ouvindo, vocês admitem que podem ter sido pinçados, puxados, né, em algum momento da evolução para fazer parte desse mega empreendimento? Outra hipótese, podemos ser líderes do passado e hoje reaglutinamos com os nossos afins na CCCI? Ou seja, sou um líder do passado, reaglutinei um grupo dentro da CCCI. Mas este grupo é a CCCI ou é um grupo, subgrupo da CCCI? E a gente precisa encarar esses fatos com muita franqueza, com muita sinceridade, holossinceridade. Nós tivemos 2 ICs que deixaram a CCCI nos últimos 2 anos, tá? Então, esse gradiente do entendimento, desse entrosamento, ele varia de um voluntário para o outro. Esse é o ponto que a gente precisa, cada um, refletir para ver se essa é uma reciclagem intraconsciencial que precisa ser feita. As ICs seriam receptáculo cosmoético desses subgrupos do passado? Esse cronograma eu já passei para vocês. E aí a grande provocação, antes da gente finalizar essa introdução, é que Zéfiro começou aqui em 1100, né? A especialidade do professor Valdo, ele admitiu isso conversando com a gente. A definição para-urbanologia foi proposta pelo Colégio Invisível da para-urbanologia, que eu sou um dos fundadores. Que a gente começou a estudar, viu que não tinha essa definição, nem de heurbexologia, nem de para-urbanologia. Então a gente definiu e levou para ele. Quando a gente mostrou, professor, o que você acha? Nós estamos propondo uma definição e tal. Ele olhou para nós, a gente estava lá em 4, 5, botou o dedo, ó, cuidado com o que vocês vão fazer. Essa é a minha especialidade, tá? A gente estava fundando o Colégio Invisível e criando essa definição. Então, foi aí que a gente viu a responsabilidade de estudar a Heurebex, porque essa é a especialidade do Zéfiro, tá? Então, ele trilhou esse caminho até a finalização da enciclopédia, dessomou e deixou com a gente agora um compromisso. Não sei se todos vocês já ouviram ou leram sobre a pré-intermissiologia, que o professor Valdo fala que a partir da dessoma dessa existência, nós vamos assistir os nossos afetos e desafetos, os nossos credores do passado que ficaram para trás. Ou seja, vamos enfrentar essa turma. Seria isso que o Valdo fez em 1100? Em maior ou menor escala, quando ele diz que na pré-intermissiologia nós nos tornaremos líderes conscienciais, interassistenciais, será que isso é uma pista para nós buscarmos fazer o que ele fez? Em maior ou menor grau? Isso é para a gente refletir. Por quê? Aí tem um monte de espiralzinha aqui, ó. Cada uma dessas é um de nós, tá certo? Se vocês estão vendo aqui o meu mouse. Então, tá aqui o Alexandre, assumiu a especialidade para urbanologia, mais ou menos uns 10 anos. Aqui fulano, a pesquisa da mental somatologia, C para cerebrologia, D proexologia, o outro fulano conscienciometria, consciência-terapia, proexologia, parapercepciologia. Quando nós definimos uma especialidade, você começa a investir nisso, você vai passar a ser reconhecido por isso. As consciexes e as consciências vão começar a te procurar, porque você vai começar a se destacar por aquele estudo, sem perder o generalismo. Tá? Essa é uma dica do professor Valdo. A gente não pode esquecer que nós somos generalistas. A gente se especializa, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser generalista. Então, essa é a dica. O mega desafio da pré-intermissiologia passa por essa reciclagem intraconsciencial, que, no meu entendimento, é a gente abrir mão do nosso grupo, das nossas companhias,
com sims e com sexes que a gente tem afinidade, que é muito fácil ficar com quem a gente gosta, com quem a gente tem afinidade, e é muito difícil a gente dar um passo além e assumir companhias físicas e extrafísicas que divergem da gente, que pensam diferente da gente, entende? Esse é o desafio da pré-intermissiologia, e nós vamos estar sozinhos nisso, né? Isso que deu maior crise quando o professor Valdo trouxe as ideias da pré-intermissiologia. E aí, a gente traz aqui um recorte rápido. A Cognópolis é uma célula do Estado Mundial, portfólio do corpus de conhecimento da Conscienciologia. Se a gente entende esses subgrupos da CCCI, fica fácil a gente entender o Estado Mundial tendo relação com a Cognópolis. Porque aqui em Foz nós temos vários campi de várias ICs, nós temos vários condomínios, e cada território desse tem um grupo com afinidade, cujas fronteiras, às vezes, ainda precisa ser trabalhada. Aí você entende a relação com o Estado Mundial. Então, por exemplo, as ICs que mais fazem parcerias com outras ICs, elas estão pavimentando melhor a construção dessa célula do Estado Mundial, certo? Então, o proto-Estado Mundial, e proto-Estado Mundial é o nome de um verbete, é o esboço, ensaio, tentativa de determinado grupo de pessoas afins de viver social e politicamente, de modo experimental, hoje, no terceiro milênio, a antecipação em tamanho reduzido, por exemplo, a CCCI, no bairro Cognópolis, em Foz, Paraná, Brasil, as múltiplas condições específicas avançadas do Estado Mundial futuro, idealizado e ainda tido por pura teoria ou visionarismo, certo? Então, se Intercamp quer implantar uma Cognópolis, sabe que, todos vocês, voluntários, uma Cognópolis, ela se instala quando nós temos vários campi de várias ICs instaladas. Na hora em que vários territórios de várias ICs começam a trabalhar junto, aí caracteriza-se essa célula do Estado Mundial. E aí eu dou um palpite, esse palpite é meu, é dedução minha, tá? Que lá no pandeiro alguém deve ter levantado essa lebre. Olha, se nós conseguirmos juntar essa turma aqui para implantar a Conscienciologia, a gente vai ajudar a quebrar as fronteiras mundiais. Porque muitos dos líderes pinçados com o propósito de implantação da Conscienciologia, isso também é uma dedução minha, provavelmente ajudaram a criar as fronteiras. Por isso, estão hoje com esse objetivo de romper essas fronteiras. E implantar uma ciência para estudo da espiritualidade é um bom gancho, um bom motivo, né, para a gente aparar as arestas e implantar esse trabalho. Aí mais duas hipóteses aqui, antes da gente fechar. Uma neocognópolis, com centenas de tenepecistas, alguns paraambulatórios e talvez um ofiexista, poderia ser um apoio maior para o incremento de novos processos reurbexológicos? No curso da pandemia, a gente falou muito sobre isso. Até 2075, a tendência do nosso planeta é piorar. Então, assim, ó, vamos apertar o cinto, vamos consertar o freio, tá? Porque a gente vai ter pressão holopensênica. As cons-réus, elas estão ressomando. Então, está melhorando a dimensão extrafísica, mas a dimensão intrafísica começa a piorar, tá? Então, a gente precisa se preparar. E a hipótese que a gente traz é que quanto mais cognópolis tiverem implantadas, esses para-hospitais, né, mais contraponto a gente vai ter para equilibrar essa piora que vai acontecer no nosso planeta. É importante ressaltar, não é a conscienciologia que vai salvar o planeta. Nós temos N serenões ressomados, existem milhares de equipes, né? A gente imagina que haja um maxi-mecanismo, está funcional em vários cantos do planeta. A nossa maxi-proexis, ela é característica da CCCI, compete a nós. Mas é importante fazer esses contrapontos para a gente manter o nosso pezinho no chão, tá? Hipótese, esse sinergismo interassistencial, reurbexológico, poderia ser a base para o start de uma neocomunex pró-evolutiva aos moldes da Interludium? Então, se o Intercamp adquiriu o terreno, começou a implantar a Cognópolis, daqui a pouco outra IC vai lá para Natal, começa a implantar outro campus, e mais outro, e mais outro. Daqui a pouco vocês estão com 50, 100 tenepecistas morando lá no local. Começa a incrementar o negócio, vários condomínios. Até que ponto, a gente é de supor, vai se implantar uma neocomunex em cima de Natal para poder fazer essa ponte. Aracê, a mesma coisa, está um pouco mais adiantada, eles já têm o terreno,
eles já têm recursos, ainda falta essa pluralidade institucional para Araci. Mas eles estão empenhados, tá? Eles estão fazendo uma série de movimentos nesse sentido. Então, poderíamos supor também que em breve teremos uma Neocomunex em cima da Pedra Azul, da Cognópolis Pedra Azul. Isso é para a gente pensar grande. Essa aqui é a hipótese, esse é um desenho aqui, um arremedo, né, de uma Comunex acoplada aí na Cognópolis ou na Neocognópolis. Eu peço desculpa se eu falei rápido demais, mas agora a gente abre aí para as perguntas e vamos ver o que a turma vai falar. Alguém me coloca. Olá, estão me ouvindo? Eu te ouço perfeitamente. Ah, tá, tudo bem. Boa noite, pessoal. Olha, antes, vocês já podem colocar as perguntas de vocês aí no chat, tá? Antes disso, eu vou dar 2 recados, que quem quiser enviar perguntas para a gente aqui, para o WhatsApp institucional da Intercamp Recife, pode enviar também. O telefone é o 81, que é o DDD de Recife, 98111-0338, beleza? E também lembrar que no dia 25 de julho, próximo sábado agora, nós vamos ter o curso 100% online da Intercamp, e o tema é Fitoenergia, Interação Bioenergética com Plantas e Ambientes, com o professor Lúcio Galvão. Quem quiser fazer a inscrição, o link já está aí na descrição desse vídeo, então já pode se inscrever. E agora vamos às perguntas, professor. Vamos lá. Olha, Neidson Albuquerque, de Maceió, ele pergunta qual a relação que o professor faz entre a pandemia e a Reurbex. Vamos lá. Esse foi o motivo do nosso curso de domingo passado, tá? Como é que começou essa história? A gente tinha um curso programado para São Paulo, e aí começou o isolamento social, a gente parou tudo e vamos aguardar. Só que aí começaram a perguntar para a gente, né, no Colégio Visível, vem cá, é o Serenão que está provocando essa Reurbex? Assim, até parece que o Serenão tem uma caixinha cheia de vírus, né? E aí, vamos soltar o primeiro vírus aí. Gente, aí a gente começou a estudar. Isso há 4 meses atrás, eu e a Aline, e a gente já estava recebendo também links de matérias, reportagens, pesquisas, por causa daquilo que eu coloquei da especialidade. Quando você se assume numa especialidade, a tendência é as pessoas começarem a encaminhar, né? Quem fez o curso viu o tamanho do cosmograma que a gente postou lá. Foi muita coisa que a gente leu. Primeira coisa que tem que ficar clara, em relação à Reurbex e à pandemia. Existem, isso a ciência que diz, milhares de vírus, muito mais letais que o Covid-19. Eles estão na natureza, eles estão nos animais, certo? Nós temos verdadeiras caixas pretas espalhadas pelo mundo aí de vírus letais para a nossa sociedade. A relação que existe, isso estudando Homo sapiens reurbanizados e analisando os dados da ciência, é que à medida que a sociedade ela começa a invadir o habitat selvagem, a gente começa a entrar em contato com esses vírus, tá? Quando a gente estuda as pandemias, as 5 outras pandemias que ocorreram no planeta, era comum as pessoas dizerem que era Deus que mandava a pandemia para limpar a sociedade. Então, agora a gente vai achar que é Serenão que está mandando a pandemia? É o mesmo raciocínio dogmático. Então, à medida que a sociedade ela começa, a superpopulação começa a invadir territórios selvagens, a gente vai começando a ficar numa zona de risco maior. Quando a gente vê, por exemplo, pega o site, agora não dá porque nós estamos na pandemia, mas se você pegar o Flight Radar, que é um link onde você vê todos os voos que acontecem no mundo em tempo real, cada aviãozinho daqueles são 300, 400 vidas levando vírus, bactérias e protozoários de um país para o outro. Entende? Então, a parapopulação está sujeita a isso. O que a gente faz de correlação com a Reurbex é porque o que a gente vê que está acontecendo agora, o planeta inteiro está num pit stop. A pandemia parou o planeta Terra. Isso é muito significativo. Tá? Aí, quais os impactos disso? Diminuição da poluição atmosférica, tá certo? A gente viu, por exemplo, correlação com a diminuição do crime em algumas cidades. Houve também, né, fazendo contraponto, incremento da violência doméstica, teve problemas de pedofilia, teve uma série de agravantes, tá certo? Mas na grande escala, o que nós estamos vendo que está acontecendo
é digamos assim, um legado de maior confiança na ciência em relação ao processo dogmático. Então, veja, apesar da xenofobia, ela ter um incremento em vários países, tá? Aí, quando a gente fala xenofobia, a gente fala de crimes de ódio, fascismo, supremacia branca, neonazismo, são correntes e ondas que sempre estiveram aí. Só que, de repente, de uns tempos para cá, elas começaram a se incrementar. Aí, buf, aparece uma pandemia, põe todo mundo dentro de casa, né? E aí a gente começa a ver que pode acontecer da ciência sair fortalecida, essa onda de empatia contagiando praticamente o mundo inteiro, de preocupação com o nosso próximo, tá certo? Isso faz a gente pensar que pode sim ter correlação com o processo da reurbanização extrafísica. A gente levanta algumas hipóteses em relação a isso. Uma das hipóteses que a gente levanta, né? E algumas imagens, elas são muito categóricas, né? Você pega metrópoles absolutamente desertas. Eu senti isso aqui em Foz do Iguaçu, saindo de carro, a cidade toda, um silêncio absoluto, né? E todas as vezes que eu falo isso, eu levo banho de energia, uma coisa impressionante. A gente fica pensando, o que será que está acontecendo no extrafísico? Será que os evoluciólogos, serenões, não estão aproveitando essa calmaria intrafísica para fazer um incremento do processo da Reurbex? Porque quando há o expurgo de uma baratrosfera, de uma comunex baratrosférica, há uma diáspora das consciências. Né? Em tese, isso influencia a dimensão intrafísica. Então, na hora que você pega bilhões de pessoas e coloca dentro de casa, não seria um momento para você fazer um incremento da Reurbex? Isso é uma hipótese que a gente levanta. São correlações que a gente levanta, tá certo? Então, assim, em breve, esse curso que a gente deu, a gente fala muito sobre isso, ele vai estar disponível para venda na loja virtual da Conscienciologia. Aí vai ter oportunidade, né, de quem fez a pergunta se aprofundar, e eu espero que tenha atendido. Muito bom, professor. Temos mais perguntas. O Marcos Alberto de Natal, ele fala assim, professor Alexandre, qual a relação dos voluntários do Intercamp com a Comunex Pandeiro? Olha, eu não tenho essa lucidez toda, tá? Então, assim, eu não tenho lembrança do pandeiro. Eu tenho colegas muito próximos a mim que tiveram projeção lúcida no pandeiro, mas eu não tive. É o que eu posso, eu tenho indicadores disso. Então, assim, o que a gente faz quando a gente não tem a projetabilidade lúcida nesse nível? A gente tem que estudar. Então, a recomendação para você que fez essa pergunta, leia esse livro, tá? Mas leia inteiro. Observa, quando o professor Valdo descreve o pandeiro, como é que fica a energia com você estudando, que repercussão que você tem, porque a gente precisa fazer a evocação disso. Entendendo isso, a gente vai entender muito da CCCI e o momento que a gente está passando agora. Porque nós perdemos o professor Waldo nessa dimensão, mas a gente ganhou o Zéfiro como amparador do nosso grupo evolutivo. E o trabalho continua, entende? Então, o pandeiro, ele teve o objetivo de implantar a conscienciologia no planeta Terra. E aí eu vou te falar a minha percepção, né, estudando o processo da Cognópolis Foz desde a fundação. Eu participei da fundação da Aracê, morei 7 anos lá, né, participei da implantação do campus. Então, assim, a minha percepção em relação a isso, nós precisamos da consolidação da Cognópolis Foz. Nós precisamos da integração das estruturas físicas da Cognópolis Foz. Estão acontecendo coisas aqui muito significativas nisso. A gente tendo a Cognópolis Foz integrada, lembra quando eu falei do fulano chegar numa IC e ser acolhido pela CCCI? Isso precisa acontecer aqui de uma tal forma que qualquer pessoa que vier para cá, ela vai acessar esse holopensene e vai levar, vamos fazer isso no intercâmbio. É isso que a gente precisa aqui. Vocês estão entendendo a lógica disso? Muito bom. Então, quem se identifica com esse trabalho de implantação da conscienciologia, da célula do Estado Mundial, dessa unidade que precisa ser criada entre todas as ICs em prol desses objetivos em comum, provavelmente tem correlação com essa espiral evolutiva que a gente está falando. Agora, isso é autopesquisa, precisa ser estudado, precisa ser avaliado, né? Participe de outras lives, de outras instituições, questione outros epicentros conscienciais, outros professores, e vá montando seu próprio quebra-cabeça. Ótimo. Tem mais perguntas, ó. Márcia Perrucci,
de Recife, ela pergunta: pode explicar como funciona a cosmoética destrutiva? Olha, a cosmoética destrutiva é aquela de você bater na mesa toda a força e dizer: chega, você está fora, isso não serve mais, vamos parar com isso, nada disso mais vai para frente, nós temos que enxergar. É quando você destrói, tá certo? É a desconstrução. Só que você está fazendo isso visando a construção ali na frente. Tá? Então, a cosmoética destrutiva é assim, para quem promove a cosmoética destrutiva? É aquele epicentro consciencial lúcido, tá certo? E aí, quando eu falo isso, eu estou dizendo que a pessoa tem que ter cosmovisão, ela tem que querer o melhor de todos, né? Então, o binômio da admiração, discordância. Se eu não tenho admiração, é difícil promover a cosmoética destrutiva. Eu já sofri cosmoética destrutiva do professor Valdo, na pele, tá? Eu tenho, quando a gente tem esse cabelo branco desse jeito, já mais de 30 anos na Conscienciologia, a gente coleciona hematomas. A gente brinca que é a hematomoteca, tá? Então a gente tem muita vivência. O professor Valdo já promoveu isso em instituições que eu participava e a gente aprende muito. Mas nunca, né, tive raiva ou reclamei. Por quê? Porque a energia que vem não é para destruir a pessoa, é para destruir uma ideia que a pessoa está defendendo e ela está desatualizada, defasada, entende? Então, a cosmética destrutiva é uma coisa muito avançada, a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? Para pensar em promover. Se não há admiração, discordância, se você não tem cosmovisão do que é o melhor, é melhor esperar. Excelente. Temos mais perguntas. Cassiane Ferreira, de Natal, ela pergunta: professor, poderia ampliar a questão de abrirmos mãos de companhias que pensam diferente dos intermissivistas em prol do Estado Mundial? Ampliar a questão de abrir mão de companhias que pensam diferente dos intermissivistas em prol do Estado Mundial. Olha, essa pergunta dá um curso, tá? Então, por exemplo, é bom deixar a pergunta aqui, tá? Para a gente poder ir explicando e lendo de novo. Então, por exemplo, quando a gente fala abrir mão de companhias que pensam diferente dos intermissivistas, eu estou me referindo a familiares, eu estou me referindo a grupo Karma, certo? Eu estou me referindo a amigos do meu trabalho. A quem que eu estou me referindo? Por quê? Pensar diferente não é motivo para a gente abrir mão da pessoa, tá? É admiração, discordância. Eu posso discordar da pessoa, mas eu tenho afeto, eu tenho empatia, eu reconheço a importância da pessoa. Então, assim, tem que avaliar a situação, certo? Se nós fôssemos abrir mão, se eu fosse abrir mão das pessoas que pensam diferente de mim, eu ia ter 10 pessoas do meu lado. E aí, como é que você implanta uma cognópolis? O desafio é justamente a gente conseguir fazer as coisas com quem pensa diferente da gente. Agora, se é uma situação familiar, se a pessoa está se sentindo numa interprisão e está com dificuldade de avançar na proexis em relação a isso, aí é outra história. Então a gente tem que ver o que é esse pensamento diferente, né? A gente tem, por exemplo, duplas evolutivas formadas por uma pessoa que conhece a conscienciologia e é voluntária e a outra não. Olha só que paradoxo. Quem é essa consciência que está dando? E olha, tem várias, tá? Aqui na Cognópolis a gente conhece várias situações onde o parceiro da dupla não é voluntário, mas ele dá total apoio. E a pessoa é epicentro, ela ajuda, ela está firme. Então, assim, a Cassiane, né? Eu não sei exatamente aonde que estão essas pessoas que pensam diferente dos intermissivistas, tá? Eu arriscaria dizer que a gente tem que tentar levar tudo direito. Quando a gente dá o autoexemplo real, né, dentro do nosso grupo Karma, a gente passa a ser respeitado pelo grupo Karma. E há uma tendência de convivência pacífica. Eu passei na minha família a fase do bullying, tá? Então, tinha irmãos e parentes que faziam bullying comigo, brincava, chacota. Chegou uma hora que isso acabou. E eu passei a ter um certo respeito da família em relação ao estudo da conscienciologia. Então, eu arriscaria dizer que a gente tem que tentar levar tudo direito. Mas aí, cada caso é um caso. Vale a pena, né? Se pudesse dar dica, né? Conscienciometria, consciencioterapia. Vamos aprofundar esse estudo, né? Muito bom. Temos mais perguntas. Sônia Ruiz, de Fortaleza, ela pergunta: professor Alexandre, parabéns pelas explanações.
Poderia comentar sobre o rompimento das fronteiras entre ICs em prol da consolidação do processo da max-fraternidade? Vamos lá. Então, assim, a gente tem N exemplos positivos dessa questão das fronteiras institucionais, tá? Quando a gente fala fronteira, eu vou dar exemplo, tá? Eu já participei de ICs que faziam muitas parcerias, outras faziam menos, então eu tenho alguma vivência nesse sentido. Por exemplo, eu moro no campus da Sinvexis, tá? A Associação Aracê, eu fiz uma proposta para eles na ocasião. Vem cá, vocês não querem dar o curso AOG? O AOG é um curso da Associação Aracê, onde eles ensinam, e eu já conhecia, porque eu fui voluntário na Aracê, mas eu já estava morando aqui no campus da Sinvexis, onde eles passam toda a teoria da gestão existencial por projetos. É uma auto-organização financeira, tá? Eu vou trocar em miúdos. Seria bom se tivesse alguém da Araci aqui que pudesse até emitir algum comentário. Basicamente é o seguinte, a gente para de reclamar da vida, de não ter dinheiro, e começa a entender os indicadores multidimensionais do que a gente tem que fazer para entrar no fluxo da ProEx, porque quem está de fato na ProEx, você está assumindo a tendência é você ser encaixado naquilo que precisa para cumprir a tua ProEx. Esse é o resumo, tá, do AOG, no meu ponto de vista. E aí eu propus para a Aracê, falei, vocês não querem dar um curso AOG em Foz do Iguaçu, lá na Sinvex? Pô, Alexandre, pode ser, tem público, isso a gente arruma. E a receita? Nós temos um projeto, a gente precisa fazer todo o acesso do campus aqui pavimentado. Não, vamos, se fechar a turma, a gente vai. Gente, eles deram o curso aqui, foi quase um ano, a gente arrecadou o recurso e pavimentou o acesso da Aracê. Aí eu pergunto, qual é a fronteira que existe entre a Aracê e a Sinvex? Nenhuma. Tá? A gente já teve um congresso de inversão existencial lá na Cognópolis, Pedra Azul. Entende? Quando não existe fronteira institucional, e aí eu ressalto o movimento recente, até da OIC, eles estão fazendo lives em parceria com outras especialidades. Isso é muito bacana. A conscienciometria e consciencioterapia. Foi uma live recente da própria OIC. Entende? Então, é um binômio conscienciometria e consciencioterapia. Eu acho que deveria ter curso. Eu já fiz um curso, tá? Isso eu sempre falo. O melhor curso que eu fiz até hoje. Melhor. Tá? Eu já fiz ECP1, ECP2, ECP... Tudo que é curso que vocês puderem imaginar, eu acho que eu já fiz. Tá? Enfim, Conscius, Recim 1, Recim 2. Já fiz consciencioterapia, já tive alta da consciencioterapia. Qual é o melhor curso que eu fiz até hoje? Definição de especialidade pessoal. Sabe quantos cursos desses já teve? Um. Foi o que eu fiz. Ah, mas por que não tem outro? Por que não faz outra vez? Eu fiz esse curso para definir a minha especialidade. Na verdade, eu não defini nada. Eu assumi. Por quê? Com a consciencioterapia, com a conscienciometria, com a proexologia e a parapercepciologia, 4 especialidades, eu tive 4 oficinas durante 4 dias, cada uma com uma especialidade dessa, e basicamente todo o feedback foi, Alexandre, você é um reurbanizador, olha o teu histórico, olha a tua formação, olha o teu mestrado. Quando você fala de reurbanização, a gente sente o impacto. Você teve no CAEC, você teve na Aracê, por que você não assume que você trabalha com reurbanização? Você vai deslanchar, você vai... Aí eu olhei assim, e aí quando você vê um monte de gente amparada, te dando de dedo, assim, gente, faz todo sentido, chega de fugir disso, por que eu não assumo, então? Aí eu comecei a investir, então, vou criar um colégio visível. Aí, na época, eu chamei o Eduardo Vicenzi, a Anne Catherine, da Alemanha, o Pina, que era um voluntário nosso na África. Na mesma hora, eu associei isso com o processo internacional. E eles toparam na hora. A gente fundou o Colégio Visível da Paraurbanologia, que está funcionando até hoje. Entende? Então, veja, fronteira institucional existe quando a IC ela não faz parceria, ela não faz sinergia com as outras instituições. Aí, se você me perguntar assim, tá, mas você, Alexandre, o que você acha hoje na CCCI? Eu acho que a gente já tem N exemplos positivos que a gente pode se inspirar. Eu falei aqui do OIC, falei da Aracê, falei da Sinvex, falei desse curso que eu fiz, sabe? Mas eu acho que a gente ainda precisa caminhar bastante nesse sentido. Aí, por exemplo, o encontro Intercognópolis que teve aí, ficou evidente o apoio da IEC, que é a Associação Internacional de Expansão da Conscienciologia, para ajudar na implantação da Cognópolis em Natal. Então, tem que aproveitar, né, que esses aportes que nós temos para a gente pensar interinstitucionalmente. O risco, finalizando essa pergunta, é a gente pensar na CCCI institucionalmente.
e você mergulhar no seu grupo. E aí o grande problema que eu vejo nas ICs hoje é quando o tempo envolvido na atividade meio consome o tempo da atividade fim. Então, se a atividade fim da Intercamp é o processo da mental somática, paracerebrologia, serenologia, e de repente o grupo fica muito focado demais na atividade meio, perde essas pontes interinstitucionais e há uma tendência de ensimesmamento da instituição. Não sei se eu me fiz claro. Eu compreendi, mas eu não vou me estender porque tem mais perguntas aqui. Temos um comentário do Anderson de Recife, que a gente achou bem interessante. Ele falou, professor Alexandre, me parece como hipótese que os líderes separatistas do passado estão coordenando os 6 em Foz e estão se reconciliando, provocando a integração da CCCI, como você comentou. A gente achou interessante colocar esse comentário aí para você. Eu não levaria assim tanto ao pé da letra, tá? Mas só um pouquinho, porque senão a gente entra, nós temos que ter sempre o foco no aspecto homeostático, tá? Nós, no nosso passado, nós já fizemos e fomos de tudo, certo? Então, e aí tem um filtro. Eu me identifico com isso, identifico um pouco disso também em algumas pessoas, porque a gente tem que ver se isso tem lógica, gente. Se no pandeiro a dificuldade era fazer a conciliação dos interesses dos diferentes grupos, para que esses grupos se apresentassem intrafisicamente, tinha gente projetada lá. Então é provável que tinha gente do espiritismo, é provável que tinha gente da gnose, é provável que tinha gente que iria ressomar, mas tinha passado na maçonaria, no budismo, tá? Ou no calvinismo, ou no catolicismo, protestantismo. Aí você começa a ver os subgrupos do nosso passado, de cada um de nós. Aí o cara chega numa comunex chamada Pandeiro, tem lá um serenão, um evoluciólogo, dizendo, olha, a gente quer estudar a consciência de maneira científica. E a gente vai começar esse trabalho, esse aqui é Zéfiro, ele vai epicentrar isso, ele está ressomado, ele está projetado aqui, mas o corpo dele está dormindo lá. E ele vai epicentrar. Ele está com essa barba aí, para ser fácil de vocês encontrar com ele lá. Certo? Então fiquem atentos, porque vai começar, ele vai soltar um livro, depois mais outro, nós vamos ajudar vocês a encontrá-lo. Tá certo? Mas como? Não pode, eu conheço esse cara, e esse outro grupo aí vai estar à frente, olha o que eles fizeram com aquele grupo lá atrás. Aí começou, não, calma, vamos ver, o nosso objetivo é a conscienciologia. Nosso objetivo é criar essa neociência, vamos superar isso aí, vocês precisam se reconciliar. Gente, isso é o que está escrito aqui com a minha dedução. Eu sou responsável por isso que eu estou falando, tá certo? Então, a gente tem que avaliar se isso, quando a gente fala, ressona na gente. Entende? Porque se há uma ressonância, é porque a gente pode ajudar nisso, mas de forma homeostática, de forma equilibrada, certo? Na construção dessas pontes, certo? Vamos lá? Vamos lá, mais perguntas. Tem pergunta aqui do Emerson Albuquerque, de Recife. Ele pergunta assim, ó, a conscienciologia, como uma das frentes no processo reurbanização, como poderia interagir mais efetivamente com as outras frentes? Você tem conhecimento dessas outras? Olha, quando eu falo de outras frentes, é porque a gente tem que ver o seguinte, existe vida inteligente fora da CCCI, tá? Nós estudamos assuntos muito avançados. A conscienciologia é, sim, talvez, a ciência mais avançada de estudo da consciência. Mas, quando a gente vê, por exemplo, outros grupos, até dentro da academia, ou dentro da iniciativa privada, que tem projetos libertários, certo? A gente tem que ver que, às vezes, dentro daquele grupo tem um exemplo para nós. Dentro da questão ambiental, por exemplo, é cheio disso. Nós não podemos dizer que a Cognópolis Foz é um exemplo de sustentabilidade ambiental. Tem algumas coisas acontecendo aqui, como eu já falei, que podem nos destacar no quesito desenvolvimento sustentável. Então, quando eu falo de frentes, eu estou falando disso. Então, hoje, as pessoas que estão, de alguma maneira... Vamos pegar esse caso da pandemia, gente. Olha a Torre de Babel que virou isso. Sabe? Teve, nos Estados Unidos, o povo tomando desinfetante para curar a pandemia. Como é que faz isso? Então, qualquer iniciativa de esclarecimento de qualquer área
é uma maneira de você ajudar na evolução desse planeta. O que vale aqui, Emerson, é importante ressaltar esse aspecto. Não é qualquer consciência que está preparada para estudar a conscienciologia e admitir a projetabilidade. Dentro da academia, embora tenha N iniciativas que ajudam na evolução do nosso planeta, quantas daquelas pessoas têm condições de desenvolver aqueles estudos sob a ótica do paradigma consciencial? Esse é o ponto que vai nos distinguir dessas outras frentes, tá certo? Não sei se eu respondi, é uma pena que a gente não pode fazer ping-pong, né? Mas eu O espero tete a ter tete. esclarecido aí. Um dia a Vamos. gente volta num curso presencial, vai ficar mais fácil. Ótimo, a gente vai aguardar esse curso. Ó, temos a última pergunta do dia, que é da Cris Buco, lá de Natal. Ela pergunta como você percebe uma Cognópolis virtual? É interessante essa pergunta, porque a gente está estudando isso aqui na Intercamp para iniciar o processo da nossa Cognópolis da forma que dá, se reinventando dentro dessa questão da transformação digital. Uhum. Olha, essa é uma questão que, quando começou o isolamento social na CCCI, isso a gente ficou com essa pulga atrás da orelha, né? Como é que fica? Porque é um para-hospital que fecha as portas, mas continua todo mundo aqui nas suas TENEPs fazendo assistência, tá certo? Mas algumas alas desse para-hospital realmente fecharam, as dinâmicas fecharam, as aulas com aglomerações fecharam. Então, tudo isso aí faz parte. O que a gente viu, e isso é um paradoxo, tá? Um grande paradoxo. Quando colocou todos nós dentro de casa, a gente construiu uma ação integrada. Das 24 instituições, né, nós já passou, acho que já 3.000 alunos dessa ação integrada. Então, a gente está criando um fundo interassistencial em prol das ICs que estão tendo dificuldade financeira ocasionada pelo isolamento. Então, nós vimos que é muito bem-vindo essa interação virtual, na medida do possível, para a gente dar continuidade ao nosso trabalho, certo? Então, eu acho assim, a Cognópolis intrafísica, ela vai voltar. A Cognópolis Foz vai voltar a funcionar com presencial. Tá uma corrida maluca aí em torno da vacina. Tudo indica que alguns prometendo para esse ano, no começo do ano que vem, nós vamos ter vacina. Então, nós vamos voltar a ter o tete a tete. Muito disso aqui, gente, eu acho até que eu passei um pouquinho da linha, do aspecto dessa questão da interinstitucional. No presencial, a gente vai mais fundo ainda, para poder esclarecer, mas aí no tete a tete a gente consegue fazer ir mais fundo. Na Cognópolis virtual não dá. Eu poderia ter aprofundado mais alguns aspectos. Quando eu me coloco como exemplo, eu posso, quando eu falei dos meus hematomas, num curso presencial que não é gravado, eu posso ir a fundo no meu hematoma. Eu posso falar para vocês qual foi a minha crise de crescimento e o que foi que eu aprendi que foi mais difícil. Você, por exemplo, um set consciência terápico, ele tem uma blindagem, né? O que acontece ali com o evoluciente, com o consciência terapeuta, por isso que a gente indica fazer consciência terapia. Você vai ter um nível de assistência profunda, porque é você, o consciência terapeuta e os amparadores, tá certo? Na Cognópolis virtual tem limites. Foram inúmeras vezes que nas interações a gente viu que não dava para passar muito da linha. Vamos segurar. Eu e a Aline, quando a gente estava conversando sobre o curso EAD, nós tiramos muitos slides, porque vimos isso aqui, se vier à tona, talvez a gente não vá ter tempo para poder esclarecer e ajudar. Entende? Mas é o que temos para hoje, né, Cris? A Cris é dinossauro também, lá de 1900 antigamente. Então, É de assim, Natal, eu falei Fortaleza, mas é Natal, me corrigiram aqui. ela é de São Paulo, está morando lá aí para essas bandas, nossa arqueóloga mor. Então, assim, eu acho que é o que temos para hoje, é a interação possível de ser feita, tá? Mas assim que possível, a recomendação para vocês do Intercamp é ligar a tração nas 4 rodas e vamos trabalhar para lançar a pedra fundamental da futura Cognópolis Natal. Professor, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença aqui na Consciência em Debate, por você ter aceitado esse convite para participar com a gente, e a gente já está no fim do programa, é bem rápido, né? Passa rápido mesmo. Queria agradecer a oportunidade, tá? Sempre que tiver essa possibilidade, eu faço questão, porque é um assunto que a gente vem estudando, vem desenvolvendo, e quem sabe, né, quando a gente voltar ao normal, a gente consegue ir aí fazer um outro curso presencial com vocês.
Verdade, professor. Olha, eu também quero agradecer ao pessoal do suporte da monitoria, o apoio de todos os voluntários de todas as unidades da Intercamp, que é uma sede mundial em Natal, na unidade Fortaleza, Recife, João Pessoa, Maceió e São Luís, e vocês, pessoal da internet aí, que está participando com as perguntas, e pedir desculpa caso a gente não tenha conseguido responder todas as perguntas, faltaram algumas, mas no final fica difícil inserir novas perguntas mais complexas. E agradecer a todos vocês. Professor, muito obrigada. Eu agradeço, eu só queria colocar o meu e-mail à disposição, se alguém quiser mandar alguma pergunta, Vou pedir para colocarem aqui embaixo, caso alguém queira complementar, e lembrar o pessoal que sábado agora vai ter o curso da Intercamp, o curso integrado 100% online. O curso é Fitoenergia, Interação Bioenergética com Plantas e Ambientes, e o link para a inscrição está aqui na descrição do vídeo. Então, se você quiser se inscrever para esse curso, só ir na descrição do vídeo que já tem o formulário aí. Professor, seu e-mail está aí? Para quem quiser. Reurbanize@gmail.com. Isso. Muito bem-vindos, muito obrigada a todos e boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.